Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Olá! O Salmo 107 é um hino de ação de graças que era cantado nas festas religiosas dos israelitas. Os versos de 1 a 9 do Salmo 107, leitura para este final de semana, dizem o seguinte: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou de suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que têm fome. A exemplo do povo de Deus do tempo do Antigo Testamento, vamos nós também agradecer ao Senhor por seu amor e pelas coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Jesus descrito por Isaías como servo sofredor, em sua meditação confessional descreve a obra redentora do Cordeiro. Meditemos com ele em profundo arrependimento e na esperança da redenção pelo seu sofrimento e morte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61, versos 1 e 2. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, sim, como um cordeiro, o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, versos 4 a 10. Prezados irmãos, pela sua obediência, sofrimento e morte, nós somos redimidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos cantar que somos vencedores e que temos o perdão. E podemos sim fazer isso, pois Deus assim o promete. Perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. A cobra de bronze. Então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Édom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste.
Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito, que agora controla o que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O Evangelho para este final de semana, quarto,
no período de Quaresma está registrado em João, capítulo 3, versos 14 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 a 21, onde nós lemos o seguinte: Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Olá, crianças e adultos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar especialmente para as crianças, mas os pais também precisam prestar muita atenção, pois no final tem uma atividade para vocês, pais, realizarem com os seus filhos. Há muito, muito tempo, quando Deus libertou o povo judeu da escravidão do Egito, ele fez que eles andassem por muito tempo atravessando um grande deserto antes de chegarem à Terra Prometida. Moisés era o líder que Deus colocou para guiar o povo nessa longa jornada. Foram vários anos de bastante dificuldades. Às vezes faltava comida, outras vezes eles não tinham água suficiente para matar a sua sede. Em um desses momentos de falta de água e de comida, as pessoas começaram a reclamar de Deus. A Bíblia conta que as pessoas perderam a paciência. Elas diziam assim: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos aqui nesse deserto onde não tem água nem comida? Já estamos enjoados dessa comida horrível que nós temos aqui. Deus ficou muito chateado com aquelas pessoas, porque elas se esqueceram de tantas coisas boas que Deus já havia feito por elas. Primeiro, Deus havia tirado eles da escravidão, agora eles eram livres. Deus havia aberto o Mar Vermelho para eles atravessarem e tantas outras coisas boas que Deus havia feito para eles. O povo escolhido de Deus havia esquecido de tudo de bom que Deus tinha feito por eles e por isso deixaram Deus muito irado. Diz a Bíblia, lá no texto de Números, capítulo 21, que o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. Essas cobras picaram muitas pessoas e bastante gente morreu por causa disso. Deus estava, com isso, castigando aquelas pessoas por sua desobediência. Mas olha só que atitude bonita da parte do povo. Eles se arrependeram
e foram falar com Moisés. Eles disseram assim: Moisés, nós pecamos, porque nós falamos contra Deus e contra você. Por isso, peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés então orou a Deus e Deus respondeu. Deus disse: faça uma cobra de bronze e pregue num poste. Assim, quem for picado por uma cobra deverá olhar para essa cobra de bronze e assim ficará curado. E foi isso que Moisés fez. Ele fez uma cobra de bronze e colocou em um poste. E as pessoas que eram picadas pelas cobras, ao olharem para ela, ficavam boas. O veneno da cobra não fazia efeito nelas. E isso aconteceu no tempo do Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus. Mas essa história ilustra muito bem a obra que Jesus realizou por nós. O próprio Jesus usou esse acontecimento para explicar de forma simples como acontece a salvação. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos a explicação de Jesus. Jesus diz assim: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Olha só que comparação bonita. Jesus, algum tempo depois, foi pendurado em uma estaca, ou melhor, numa cruz, assim como foi com aquela cobra de bronze. E agora, todos nós, que também precisamos da cura para a doença do nosso pecado, nossa desobediência a Deus, podemos olhar para a cruz de Jesus com fé e recebermos o perdão pela nossa fé nele. Observem bem como Jesus explicou. Ele disse: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus fala de crer nele para a vida eterna. Não é olhar para um símbolo, Jesus na cruz apenas. É preciso crer de todo o coração que, lá na cruz, Cristo deu a sua vida, pagando a culpa pelos nossos pecados. Jesus continua explicando lá em João capítulo 3 como isso acontece, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Grave bem esse versículo na sua memória. Repita ele várias vezes até memorizar. Escreva ele em uma folha e coloque em um lugar visível para você não esquecer. Você pode desenhar a cruz de Jesus e, do outro lado, uma estaca com uma cobra de bronze. Isso vai ajudar você a lembrar de nossa história de hoje. E peça ao papai e à mamãe para ajudar você nessa atividade. Escreva. Faça o seu desenho. O versículo é esse: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo o que crer nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 a 16. Tchau, crianças! Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prezados irmãos, o livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, descreve, entre tantas coisas, um fato ocorrido em 1944 com um homem chamado Simon Wiesenthal. Wiesenthal, um homem polonês, preso pelos nazistas.
Ele havia presenciado quando os soldados inimigos assassinaram a sua avó sobre a escadaria da sua casa, e também quando os soldados forçaram a sua mãe a entrar num vagão de carga abarrotado de mulheres judias idosas e ser levada a um campo de concentração nazista. Ao todo, 89 parentes de Simon morreram pelas mãos dos comandados de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ele próprio, Simon Wiesenthal, teria tentado cometer suicídio quando capturado e preso. No livro, Philip Yancey conta que, em certo dia, quando o jovem Simon e outros prisioneiros estavam limpando o lixo de um hospital para feridos germânicos, uma enfermeira se aproximou dele e perguntou: "Você é judeu?" Ao receber a resposta afirmativa, a enfermeira pediu que ele a acompanhasse. Apreensivo, Wiesenthal seguiu a enfermeira escadaria acima até um quarto escuro onde um soldado enfaixado estava deitado e com faixas de gaze branca envolvendo o seu corpo todo até o rosto, dando abertura apenas para o nariz, a boca e as orelhas. A enfermeira saiu, deixando Simon sozinho com aquele homem ferido. Com muita dificuldade, o homem relatou ser ele um oficial do Esquadrão de Defesa do governo nazista, a SS, e que havia mandado chamá-lo para uma confissão ao leito de morte. "Meu nome é Karl", disse o oficial alemão. "Preciso lhe contar a respeito dessa coisa horrível e quero contar a você, porque você é judeu." O homem então começou a sua história lembrando a sua infância, de sua criação cristã e da fé de criança, a qual ele havia perdido quando chegou à juventude, na época de Hitler. Mais tarde, oferecera-se como voluntário para trabalhar no Esquadrão de Defesa, a SS, do governo nazista. Na cidade de Dnipropetrovsk, os soldados liderados por ele tropeçaram sobre armadilhas de minas abandonadas pelos russos. Essas minas mataram 30 dos soldados de Karl. Em um ato de vingança pelo acontecimento, ele e os seus companheiros reuniram 300 judeus em uma casa de 3 andares, espalharam gasolina e jogaram granadas. Karl e seus homens fizeram ainda um círculo ao redor da casa com as armas engatilhadas para atirar contra qualquer um que tentasse escapar. Os gritos que vinham da casa eram horríveis, ele disse, revivendo a cena. Eu vi um homem com uma criancinha nos braços. Suas roupas estavam em chamas. Ao lado havia uma mulher, sem dúvida a mãe da criança. Com a mão livre, o homem cobria os olhos da criança. Depois ele pulou para a rua. Segundos depois, a mãe o seguiu. E então, das outras janelas, caíram corpos em chamas. E nós atiramos. O tempo todo em que Karl contava essa sua história, Simon, o jovem, ficou em silêncio, apenas ouvindo o relato do soldado alemão que finalmente concluiu: "Nas últimas horas de minha vida, você está aqui comigo. Eu não sei quem você é, apenas sei que é judeu e isso basta. Eu sei que o que lhe contei é terrível. Nas longas noites, enquanto aguardo a morte, de novo e de novo tenho desejado conversar a respeito disso com um judeu e pedir perdão a ele. Apenas não sabia se havia ainda algum judeu com vida. Sei que o que estou pedindo é quase impossível para você, mas sem a sua resposta não posso morrer em paz." Tente imaginar o peso que o jovem Simon sentiu sobre si naquele momento. Olhando para o lado, quem sabe ele tenha visto apenas uma mosca verde zumbindo sobre o corpo do homem moribundo, atraída
pelo cheiro. Finalmente, o jovem toma uma resolução. Ele sai sem dizer nenhuma palavra. O que você teria feito se estivesse no lugar desse jovem Simon? Perdoaria ou não perdoaria o soldado moribundo? Eu sei, alguns diriam, acho que eu teria estrangulado esse homem na sua própria cama. Ou alguns diriam que não se pode e não se deve andar por aí matando e torturando, e então, quando chega a hora da morte, simplesmente pedir e receber o perdão. Isso parece de fato injusto a criminosos como Karl, como Saddam Hussein, Hitler e tantos outros bandidos e assassinos. Precisamos admitir que respostas desse tipo estão, é verdade, de acordo com o espírito da antiga lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Quem faz o mal deve pagar igual preço como castigo. É a lei da vingança, olho por olho, dente por dente. É uma lei humana, instintiva e cruel. Olho por olho, dente por dente expressa o desejo ardente de acertar as contas. É uma ambição cáustica que faz queimar o desejo de devolver ao outro tanto sofrimento quanto o outro nos afligiu. Mas o problema com a vingança é que ela nunca alcança o que deseja. Ela nunca apita o final do jogo, mas forma uma sucessão de vingança após vingança, sem ponto final. O episódio das serpentes, registradas aí no texto de Números, capítulo 21, versos 4 a 9, aponta para essa questão. Mas o texto vai muito além. Os israelitas estavam, mais uma vez, sendo desobedientes e impacientes com Moisés e com Deus. Faltou comida e água durante a peregrinação pelo deserto e o povo perdeu a paciência. Começaram a reclamar de Deus e de Moisés. Diz o texto bíblico que Deus os puniu de forma bastante dura. Diz o texto, aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo e elas morderam e mataram muitos israelitas. Números 21, verso 6. Era a lei justa de Deus, agindo sobre os rebeldes impacientes. Mas olha só que belo gesto surtiu da parte do povo. Eles reconheceram a sua desobediência e reconheceram a sua rebeldia e foram pedir perdão a Deus, perdão a Moisés. Diz o texto que o povo foi falar com Moisés e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Números 21, verso 7. E Deus teve piedade deles. E, respondendo à oração de Moisés, em favor deles, disse, faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para esta cobra e assim ficará curado. É o que Deus diz lá em Números 21, verso 8. E de fato foi o que aconteceu. Moisés fez uma cobra de bronze, pregou num poste e quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Números 21, verso 9. O arrependimento por parte do povo e o perdão da parte de Deus pôs um fim na lei da vingança. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, diz o salmista no Salmo 85, verso 10. Esse encontro supera a lei da vingança, inaugura uma nova era, um novo tempo de paz e misericórdia. Em João capítulo 3, versos 14 a 21, Jesus nos remete a esse episódio do livro de Números. Ele diz, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. João 3,14. Em Cristo, a supremacia da graça sobre a vingança.
E essa é a justiça de Cristo apontada por Deus, vejam, já no Antigo Testamento. É bem verdade que essa justiça do amor e do perdão incondicional nunca vai funcionar de forma perfeita em um mundo como o nosso. Isso porque, com tantas atrocidades e barbáries, muitas vezes indescritíveis, como a história do moribundo que citei no início, o perdão realmente parece injusto, desonesto e até irracional. Porém, como lembra o autor do livro Maravilhosa Graça, Philip Yancey, o perdão é o único ato que fornece um meio que pode fazer parar o infinito jogo de vingança após vingança que assola a humanidade. É atribuída a Mahatma Gandhi a seguinte citação: olho por olho e o mundo acabará cego. Enquanto estivermos emaranhados no erro e na vingança, agressão e defesa, estaremos sendo constantemente atraídos a novos erros. Apenas o perdão pode, de fato, nos libertar da injustiça. E isso é graça de Deus. O mal, o ódio, o racismo, os crimes, enfim, toda falta de graça se espalham pela sociedade da mesma forma como uma doença se espalha pelo ar. Um vírus nocivo infecta praticamente todos os passageiros de um ônibus se eles estiverem desprotegidos. Mas a cura, assim como uma vacina, entretanto, precisa ser aplicada a cada pessoa individualmente. Assim é também com o perdão. O Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. João 3,14. E esse crer é sempre algo individual. Amados irmãos, há alguns anos, um pai que teve a sua filha soterrada e morta entre escombros de uma construção implodida por terroristas, esse pai disse: palavras amargas não vão trazer a minha filha de volta à vida. Eu vou orar hoje à noite e todas as noites para que Deus lhes perdoe. Para que Deus lhes perdoe. Esse pai teria todos os motivos do mundo para desejar a vingança sobre os terroristas assassinos de sua filha. Porém, ele preferiu colocar um fim na corrente da vingança sobre vingança. Elizabeth O'Connor disse certa vez que abençoar ou perdoar as pessoas que oprimem o nosso espírito ou que nos feriram emocionalmente é a obra mais extraordinária que qualquer um de nós poderia fazer. Do alto da cruz, prestes a desfalecer, Jesus pronunciou a sua contrasentença, dando um golpe eterno na lei da vingança. De maneira extraordinária, ele, Jesus, perdoou aqueles que não se arrependeram e disse: Pai, perdoa-lhes também, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. E Jesus fez isso de tal forma e com tal amplitude que agora, ao olharmos para a cruz, nós, cujos pecados não são menores do que os do homem moribundo, lá do início da nossa conversa, podemos nós também receber da mesma fonte o refrigério do perdão, da graça. Difícil, é verdade, difícil para nós é praticar isso com os outros, porque a nossa tendência é buscar vingança. Mas se nós assimilarmos a amplitude do que Jesus fez por nós, seremos capacitados a também perdoar, a amar como Ele nos amou. E mais, poderemos também dar graças a Deus, reconhecendo que, de fato, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que assim seja.
Amém. Como pecadores perdoados que, pela fé recebida, creram que o Filho do Homem foi levantado à cruz por nós, elevemos as nossas orações a Deus, que não só nos deu o seu unigênito Filho para não sermos condenados, mas também nos deu a vida eterna. Oremos. Por arrependimento e fé, para que não nos tornemos impacientes com Deus, quando Ele não atende de acordo com o nosso querer, como fez o povo de Israel. Para reconhecermos os nossos pecados, olhando para a cruz, oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Por uma vida que agrada ao nosso Senhor, nós que estávamos mortos em nossas transgressões, tendo sido regenerados em Cristo Jesus, andemos em boas obras que foram antecipadas para nós.
Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Por poder para combater as tentações, nós que em nossa natureza carnal ainda trazemos os desejos do pecado, sejamos renovados na vida batismal e assim tenhamos posturas de filhos de Deus e não de filhos da ira, feitos santos para a ressurreição de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Por aqueles que proclamam que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas a fim de que o mundo fosse salvo por ele, que o Espírito Santo daria à sua igreja paz e zelo a todos os pregadores, missionários e obreiros da igreja, e que a palavra de Deus seja pregada livremente e traga frutos nas nossas vidas e nas vidas de todos os que ouvem a mensagem do perdão. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Por aqueles que são carentes de alimento, lar, emprego ou outras necessidades físicas, para que Deus, cujo Filho Jesus saciou a fome de 5.000 famintos, proveja pelas suas necessidades e a nós conceda corações compassivos para estendermos as mãos e ajudarmos nas carências alheias. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Pelos enfermos, enfrentando cirurgias ou em recuperação, por aqueles que necessitam de hemodiálise, por aqueles que se encontram em perigos ou ameaças, por aqueles que buscam a superação dos vícios, especialmente aqueles que fazem parte dos grupos de alcoólicos anônimos, por aqueles que vivem em angústias para que Deus, que prometeu acudir no seu tempo favorável e socorro no dia da salvação, venha em resgate, dê a sua paz e providência a cada um. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Por cada um de nós e por todo o povo de Deus batizado, cuja fé é diariamente desafiada, para podermos assim, como Cristo, nos devotar ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, e assim vivamos cada dia com a certeza que a misericórdia divina nos foi manifesta. Oremos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Em tuas mãos, Senhor, entregamos e encomendamos a todos pelos quais imploramos, confiando em tua misericórdia, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a benção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre.